estou me organizando aqui, porque são 30 minutos hoje, né? Então, muito obrigada pela introdução, meu querido presidente. Boa tarde, colegas vereadores e vereadoras, população, amigos, na verdade, que me acompanham aqui hoje. Também quero mencionar algumas pessoas especiais que estão aqui, além do nosso querido Madá, que nós vamos falar também sobre esse lugar especial. Quero saudar a presença do Leandro, aí, que representa a Comissão da Diversidade da OAB. Nós temos também a Bruna, representando via redes. Temos também a nossa querida Marinisa, representando a nossa deputada Laura Cito, Adelar Aguiar e Áureo Mesquita, representando o nosso Partido das Trabalhadoras e Trabalhadores. Então, é um momento muito especial. Hoje nós preparamos com carinho uma apresentação aqui sobre um tema que é delicado, né, que é o tema da violência. Mas antes de eu passar para esse tema, eu quero introduzir que, nesse dia, nós também podemos escolher falar sobre a nossa trajetória, né? Então, ao invés de falar pontualmente sobre os nossos projetos, eu separei alguns dos eixos aí do nosso mandato que conduzem, né, o nosso projeto. Primeiro, dizer que aqui vocês veem a imagem, né, a maior parte das pessoas conhece o nosso gabinete, é o Cris, a Duda e a Natália. Então, somos nós que construímos todos os dias tanto os projetos, quanto os atendimentos, quanto a nossa comunicação. E a gente vem falando que, além de um mandato que elabora projetos de lei, que discute a cidade, que abre providência, nós também estamos aqui para disputar um projeto de cidade, é isso que nos orienta. Então, aqui nós temos os 3 eixos, que é o que nos orientou durante a campanha. Eu acho bem importante retomar, porque nós vamos passar os 4 anos mencionando e reforçando o que nos conduz, né? Então, é o eixo do direito à cidade, é o eixo cidades sustentáveis e o eixo cidade das mulheres, que dentro do eixo cidade das mulheres, nós temos toda a diversidade. Nós entendemos que se uma cidade é boa para as mulheres, então ela é melhor para todo mundo. E ali, pequenininho, então, alguns dos projetos que nós já apresentamos nesses quase 6 meses de mandato, né? Então, temos aí projetos que envolvem desde dos abrigos de ônibus, até debates sobre tarifa de ônibus, combater a desinformação, Banco Social de Empregos. Aí, dentro do Cidades Sustentáveis, que é um eixo grande, nós temos tudo aquilo que nós pautamos durante a campanha, que é sobre um planejamento urbano mais sustentável. E aí, também, Cidade das Mulheres, que nós já conseguimos, até agora, apresentar algumas iniciativas, aí, como o programa de combate às áreas hostis. Então, dá para passar esse aqui? Nós vamos falar hoje, pessoal, sobre um tema que nós entendemos que é importante, porque violência afeta todas as pessoas, de todas as idades, mas especialmente dos grupos vulnerabilizados, que são mulheres, crianças, pessoas racializadas, população idosa e população LGBT. Nosso mandato tem esse compromisso, que é de atuar por uma cidade mais inclusiva e que combate as violências, e que, assim, discute iniciativas que visam reduzir essas violências. E também porque nós estamos no mês de maio. E o mês de maio é muito importante, porque nós debatemos o combate à violência sexual infantil. Por isso eu trago essa matéria. No Brasil, mais de 2 crianças ou adolescentes são vítimas de abuso sexual a cada hora, segundo dados do Disque 100 e do Ministério da Saúde. E esses números, por mais graves que pareçam, ainda são subnotificados. E, em muitos casos, a violência acontece dentro da própria casa, cometido por pessoas próximas, o que dificulta a denúncia e o acolhimento das vítimas. E muitos pesquisadores alertam que o impacto da violência é profundo e pode durar uma vida inteira, causando traumas, como nós sabemos, como depressão, ansiedade, dentre outros transtornos pós-traumáticos. Então, por isso que é urgente investir em prevenção, educação e proteção desde a infância. Ensinar as crianças sobre consentimento e seus direitos. E é um passo fundamental para romper o silêncio, que é também algo que nos orienta muito e que vocês vão me ouvir falar muito durante esses 4 anos, que é da importância de romper o silêncio. Aqui na Câmara, nessa legislatura, temos diferentes perspectivas sobre o combate à violência. Vocês veem isso acontece quando nós estamos debatendo com outros colegas vereadores que têm outra perspectiva. Mas o que eu sempre digo aqui, inclusive nas reuniões internas, nós temos algo em comum.
Nós queremos viver numa cidade mais segura. E, em alguns momentos, isso nos une. Então, nós, por exemplo, discutimos muito a punição, que a gente entende que é importante, mas no nosso campo político, nós somos orientados por mais fatores. Nós buscamos observar diferentes aspectos, como a falta de moradia, que agrava a violência, que expõe ainda mais as mulheres e as crianças a situações de vulnerabilidade e logo de violência. E a falta de informação também é um termo que nós vamos abordar muito aqui, um tema, né, porque a gente busca refletir sobre isso como um risco. E a violência contra a mulher. Eu não vou entrar no tema da violência contra a mulher, porque com muito orgulho eu saúdo a minha colega vereadora Eva Valéria, que fez o grande expediente sobre o tema da violência contra a mulher, com muita propriedade, um grande expediente belíssimo aí, infelizmente, na verdade, belíssimo, porque abordou com propriedade o tema, mas logo após aquele evento, né, de uma série de assassinatos, de mortes de mulheres que nós tivemos após o feriado. Então, nós vivemos aí com índices que são alarmantes no nosso estado e também na nossa cidade. E é por isso que a gente traz o tempo todo aqui na tribuna discussões de gênero, porque a gente quer debater essa diferença, que é estrutural e que é do machismo, que são heranças que a gente tem que trabalhar para combater. Então, nós vamos seguir pautando esse tema, entendendo que a violência contra a mulher é uma epidemia. E a gente precisa, com urgência, tratar esse tema, que nós entendemos que, inclusive, é uma perspectiva de saúde pública. Então, além de tudo, né, vocês já me conhecem, algumas pessoas, por ter trabalhado o tema da violência urbana. Né? Como urbanista, eu defendo que o espaço urbano seja uma ferramenta para combater espaços hostis. E aqui eu trouxe duas matérias que exemplificam como a violência urbana é atravessada pelo território, é atravessada pelo desenho urbano. Se nós temos ruas que são mais escuras, mas não só, se nós temos ruas que são muradas, com velocidade de veículos muito intensa, nós temos logo espaços que não são pensados para pessoas. E é também isso que eu sou norteada, não só como urbanista, mas como vereadora. Cidade para pessoas. E não são essas as cidades que nós queremos, com trechos murados e com ruas que são propensas à criminalidade. Então, com muito orgulho, eu trago aqui também, né, essa nossa iniciativa, que é o Mapa da Hostilidade Urbana, que foi o nosso primeiro projeto de lei, que se tornou uma lei. Então, assim, agora é uma política pública que a gente tem que cobrar do prefeito Pedro Almeida para que institua isso, para que nós possamos fazer denúncias de espaços que nós sentimos insegurança. Então, esse mapa ele foi muito importante, porque eu sei que também contou com muitos de vocês que estão aqui hoje, para que a gente pudesse mapear na cidade lugares que as pessoas se sentem inseguras. E nós já entregamos ao prefeito um estudo piloto. Nós já saímos com um mapa aqui que mostra mais de 200 pontos enviados por 300 pessoas que, caminhando, ou andando de ônibus, ou andando de carro, perceberam a hostilidade, entenderam que se sentem inseguras. Então, nós recebemos tudo isso e criamos esse projeto de lei que se tornou, então, uma lei, né? O Mapa da Hostilidade agora é uma política pública do município. Claro que nós dependemos, então, do poder público para que coloque o mapa lá no aplicativo e a gente possa andar na rua e denunciar esses pontos. E outro risco aqui que eu também quero relacionar é a insegurança que também nos acomete, é da desinformação. E aqui, muito obrigada, esqueci de comentar as notícias aí que nós tivemos das nossas matérias, né? Então, agora, felizmente, o projeto é uma lei. Eu já trouxe aqui na tribuna, na verdade, e apresentei um projeto de lei que não foi aprovado, que é de combate à desinformação. Nessa matéria do ICL, que é um veículo de comunicação que eu, inclusive, aproveito para divulgar, consta que, em primeiro lugar, nós temos a desinformação como risco da humanidade em 2025. Em segundo lugar, nós temos a emergência climática. Então, para a gente entender que a desinformação é um risco real, além das pessoas não irem vacinar, além das pessoas caírem em notícias falsas, nós estamos falando de riscos iminentes à nossa integridade. E aí, depois, mais para frente, eu também vou trazer outras notícias que têm relação com isso, mas eu coloquei aqui um dos exemplos, porque, inclusive, para introduzir, né, nós estamos no mês de maio, que é de combate à violência infantil, e em junho nós temos o mês do orgulho,
né, e é essa a razão de nós, inclusive, termos unificado as nossas pautas, porque o mês do orgulho é importante, mas também trabalha com o tema da violência. Então, aqui eu coloquei uma matéria, né, a Luana, que foi entrevistada nessa matéria, que é uma mulher lésbica, ela contou todos os constrangimentos que ela passou ao ir encontrar uma profissional de ginecologia, que ela não se sentia confortável, que a própria médica era orientada por desinformação, que questionava a ida dela num consultório, porque ela não tinha, afinal de contas, o risco de engravidar, colocando a Luana, então, como alguém que não teria que ter atendimento de saúde, né? E isso, então, é algo que nós precisamos debater, porque a Luana é uma das mulheres que escuta isso. Luana, o que você veio fazer aqui? Nós entendemos, então, que a informação é um mecanismo de proteção. E aí, colocamos também os profissionais de saúde como alvo, né, ou como público que deve buscar essa atualização. Então, defendemos que a informação ela é uma das ferramentas aí que nos norteia. E no próximo, aqui, nós vamos falar também que uma das expressões mais graves da LGBTfobia no Brasil é a violência que atinge essa população todos os dias e que muitas vezes termina em morte. A LGBTfobia foi criminalizada em 2019 pelo STF, após o Legislativo Federal ser omisso em relação à construção de uma legislação protetiva e que tornasse crime a discriminação com base na orientação sexual e na identidade de gênero. Uma das formas mais visíveis da LGBTfobia é o assassinato dessas pessoas, mas não apenas a projeção e a perpetuação de estereótipos envolvendo essas pessoas, a ausência de modelos e espaços de representatividade, a pouca abertura à participação dos espaços de debate e construção coletiva de políticas públicas. E logo, o acesso total das pessoas LGBTQIA+, a questões como saúde, educação, inclusão e mercado de trabalho. Então, também tem o aspecto do medo e da insegurança, que nós pautamos muito, que estudos e pesquisas feitas com entidades como ANTRA e Polis mostram que, apesar de ser constante o medo e a insegurança das pessoas, aumentou exponencialmente a partir de 2018, que denota o tempo em que discursos falaciosos e preconceituosos contra a comunidade LGBTQIA+, se transformaram em ações práticas de segregação. Então, por isso que combater a LGBTfobia não é só garantir respeito, é salvar vidas, e aqui cito a importância do Centro de Referência da Saúde LGBTI em Passo Fundo, que é uma conquista e que desempenha um papel fundamental, em que, inclusive, pela primeira vez foi publicado aí nas páginas, né, da Prefeitura, a gente viu nesse dia de combate à LGBTfobia. Vou respirar, né? Eu tenho 17 minutos, só um pouquinho. Não tenho. Tenho. Obrigada. Mas dá para passar aqui também. Obrigada. Esse é um tema que eu também acho importante a gente abordar, porque tem a ver não só com esses ataques à população LGBTQIA+, mas também com a desinformação, que é o que nós estamos buscando linkar aqui. Que o atentado durante a exibição do show da Lady Gaga, que ocorreu em um evento público no Brasil, é um exemplo triste e que merece todo o repúdio de como o discurso de ódio e a intolerância vem ganhando força, muitas vezes alimentados pelas redes sociais. Lady Gaga é uma artista que defende abertamente os direitos da população LGBTQIA+, e isso incomoda setores diversos, especialmente os mais conservadores e, digo ainda, os reacionários, que têm usado as redes para espalhar desinformação e ódio contra as pessoas, que é símbolo da diversidade. A Lady Gaga. Então, quando falamos da regulação das redes, estamos falando em criar regras. Por isso nós entendemos que é importante, para impedir que conteúdos violentos, mentirosos e discriminatórios circulem livremente e coloquem a vida das pessoas em risco. Hoje, muita gente usa as redes sociais para incentivar ataques, ameaças e até atentados, como foi esse o caso. Sem responsabilização, essas plataformas viram terreno fértil para a intolerância. Regular as redes não é censura, é proteger a sociedade da violência que começa com palavras e termina com morte. E isso é urgente, especialmente quando a intolerância mira pessoas LGBTQIA+, artistas, professores e jornalistas,
todos que muitas vezes lutam apenas pela garantia e ampliação de mais direitos. E aqui, relacionando algo que nós vamos trabalhar também no mandato, que é o estelionato, porque nós entendemos que ele é outro crime em que o terreno fértil é a desinformação. O estelionato estava no nosso projeto de combate à desinformação, que foi rejeitado. Então, agora nós estamos apresentando outro projeto, com o recorte do estelionato, porque a população que mais sofre com isso é a população idosa. Esses são dados da própria Polícia Civil aqui de Passo Fundo, que eu estive conversando na semana passada. Então, volto a reforçar, a desinformação é um terreno fértil, tanto para golpes quanto para a violência. Nós precisamos entender esse espaço como um espaço que existe e que é real e que merece a nossa atenção e a discussão por esta casa, inclusive pelo Executivo, para que a gente avance com projetos que nos protejam. E aqui mais um material que eu acho bem importante, que, como nós estamos trabalhando o rompimento do silêncio e defendendo o debate, nós estamos falando o tempo todo a seguinte expressão: silêncio não protege. E aqui é outra matéria que eu trago, em que uma menina de 4 anos, ela identificou a violência infantil ocorrida dentro de casa em função de uma aula que ela teve. Então, em uma aula de educação sexual, ela identificou que o que ela passava em casa poderia ser uma violência. E é isso também que o nosso mandato defende. Por isso que eu quero rapidinho aqui transmitir um vídeo do nosso representante aqui do Via Redes, o Jean, que é psicólogo e doutor em psicologia e trabalha com a violência infantil. O mês de maio é um mês muito importante para a proteção de crianças e adolescentes. O dia 18 é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. É um dia para que a gente se questione o que temos feito durante todo o ano. Eu sou o Jean, sou psicólogo, mestre e doutor em psicologia e coordeno um grupo de pesquisa cujo foco são pesquisas sobre violência contra crianças e adolescentes. O enfrentamento da violência sexual, ele requer ações coordenadas de toda a rede. A primeira questão que a gente tem que pensar quando falamos em prevenção é que a prevenção deve ser contínua. Como? Por meio de educação sexual, que é disponibilizada, que deve ser disponibilizada nas escolas. Educação sexual previne casos de violência. Educação sexual não é ensinar crianças questões de relação sexual. É ensinar sobre o seu corpo, sobre os cuidados de higiene, sobre relação com outras pessoas. Isso que se fala por aí, essa desinformação sobre educação sexual, só interessa às pessoas agressoras, porque elas se valem da falta de informação das crianças e adolescentes para promover as situações de violência sexual. Quando nós estudamos a fundo um problema complexo como a violência, nós sabemos que qualquer tipo de violência requer ações complexas também para ser combatida. Também nós precisamos trabalhar questões de gênero para que os meninos aprendam desde muito cedo que eles não têm o direito de fazer o que quiser com as meninas, porque isso depois vai resultar em casos de violência contra a mulher, em casos de feminicídio, que a gente sabe que a nossa cidade é uma das campeãs desse tipo de violência. Falar sobre gênero é falar sobre prevenção. Então nós precisamos parar com essa perspectiva de não levar informação, essa perspectiva de desinformação e também de distorcer os fatos. Não adianta só no mês de maio nós colocarmos a nossa cara nas campanhas, se no resto do ano nós não promovemos nenhum tipo de conscientização ou nós não apoiamos aquelas iniciativas que efetivamente podem proteger crianças e adolescentes. Pelo contrário, existem pessoas que se dizem, aliadas dessa luta de prevenção e enfrentamento da violência, mas elas não querem que se discuta gênero, não querem que a gente trabalhe educação sexual. E aí eu pergunto, como nós vamos ter uma sociedade com menos violência se nós não estamos trabalhando com o que causa violência? O mês de maio... Eu aprendo muito com o Jean, uma honra caminhar ao lado dele. Ele é também uma das pessoas que me orienta, em termos de pesquisa, porque não é a minha área, mas é um tema que eu acho que nós, legisladores, precisamos ter todo o empenho de entender para poder pautar. Bom, aqui com muito carinho eu coloco essa frase para dizer que se jogam dor e violência, nós devolvemos alegria e resistência. Falei sobre um tema que é pesado, eu entendo, faz parte da nossa realidade cotidiana, mas para não terminar esse dia, esse grande expediente, só com assuntos densos, porque ao mesmo tempo que passamos por todo esse processo de violência,
e silenciamento, também criamos espaços de resistência e de acolhimento. E hoje a gente vai reconhecer um desses espaços que fazem isso, que desempenham esse papel aqui na nossa cidade. Então, como eu falei, é um espaço de resistência e de acolhimento. O Madá se configura como um espaço de promoção de atividades culturais e lazer em Passo Fundo, atendendo todos os públicos, mas com foco especial no acolhimento e na produção de alternativas seguras para a comunidade LGBTQIA+. Fundado em 2022 por Daniela de Oliveira Araújo e Mariei Bussoloto, com muito carinho, Dani e Mari, o local tem estimulado a realização de feiras de artesanato, debates, exposições audiovisuais, festas, porque nós adoramos festa, e porque a gente dança muito mesmo, celebrações que nos conectam e que fazem com que a gente se sinta seguro para ser quem é. Então, surgido a partir de uma necessidade identificada pelo casal de empreendedoras que eu acabei de citar, o local completa 3 anos com fundação em maio de 2025, motivo pelo qual se justifica esse reconhecimento. Mais do que um empreendimento comercial instalado em Passo Fundo, é um espaço que se fortalece, sendo reconhecido como uma proposta efetiva de participação e de inserção social de grupos historicamente minorizados. Então, muito obrigada, Dani e Mari, e todas as pessoas que nos ajudam a construir essa cidade que a gente tanto defende, que faz parte desse projeto que nós tanto defendemos, que é de uma cidade mais justa, mais plural e democrática, e que nos orienta aqui na Câmara de Vereadores, e que deve, sim, orientar o Executivo Municipal a pensar em políticas públicas e ações efetivas, para que a gente tenha a cidade que a gente acredita, e não só, a cidade que a gente sabe que pode ter, porque é a cidade que a gente tem direito. Então, muito obrigada, Dani e Mari, por esse dia, e parabéns, e vida longa ao Madá. É isto. Ai, tem tempo, só um pouquinho, senhor presidente. Posso usar meus minutos finais? Com certeza. Muito obrigada. 7 minutos eu corri. Vereadora Marina, eu gostaria de, nesse momento, lhe parabenizar pela temática do seu grande expediente, agradecer a sua sensibilidade quando esse vereador aqui solicitou a troca, em virtude de que uma das homenagens do nosso grande expediente será para o senhor Cláudio Dorinho Machado, que foi diretor aqui da Câmara de Vereadores, já falecido, mas a família dele, os filhos, só podem em junho vir a Passo Fundo. Então, gostaria de agradecer e lhe parabenizar. 11 anos nós estivemos na Secretaria de Assistência Social do município, e essa temática, esse case de discussão, a sociedade muitas vezes não quer tocar nessa ferida. A sociedade não quer mostrar o que muitas crianças passam no cotidiano, não tendo os seus direitos resguardados. Então, é uma temática rica, é uma temática que tem que se aflorar para fazer uma discussão mais ampliada para que o poder público possa, assim, discutir práticas efetivas junto com os órgãos fiscalizadores para que as nossas crianças e também as mulheres tenham seus direitos reservados, guardados e seguros. Meus parabéns. Muito obrigada, colega. Marina, tua presença nessa casa é necessária. Eu valorizo a tua juventude, a tua formação, porque, como diz o Belchior, um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, é pelo que a gente vale amar e mudar as coisas. E quando viemos de siglas diferentes, de posicionamentos diferentes, mas lutamos pelo mesmo objetivo, pelo bem comum da população, tudo isso parece que fica em segundo plano, quando a gente está no campo das ideias. E eu fico feliz, por além dos outros vereadores aqui, em muitos debates contigo, em muitas participações, concordâncias ou discordâncias, a gente ficar no campo das ideias. Parabéns pelo teu grande expediente, parabéns ao Madá. Muito obrigada.
Companheira Marina, enquanto líder da nossa bancada, do Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores, também te parabenizar, agradecer pela tua caminhada de luta, de exemplo. Nós que estivemos aqui, eu sozinha na 18ª legislatura, e em muitos momentos foi difícil nós falarmos da comunidade LGBTQIA+, que sofre preconceito, que não tem o direito de amar como qualquer pessoa, e a nossa luta é grande, vai longe ainda, né, por uma sociedade justa, igualitária, com vida digna para todas, todos e todes, mas nós seguimos juntas. Que orgulho, Partido dos Trabalhadores, ter dobrado a bancada, você é uma mulher jovem, com muita garra, com muita força, e vem muito bem acompanhada. Parabéns, Badá, parabéns a todas e todos que votaram na vereadora Marina e que fortalecem a nossa bancada do PT. Seguimos, companheira, firme Obrigada. e fortes. Obrigada. Vereadora Marina, parabéns pelo seu grande expediente, pela sua atuação aqui na Câmara. Parabéns aos homenageados do Madá também, fica o meu abraço. Pauta muito importante que tu trouxe hoje. E também um registro da nossa pauta em conjunto aqui na Câmara, que é a pauta ambiental, que tu também é uma referência nessa área. Então, como o vereador Pereto disse, tua presença aqui na Câmara é muito importante. E fazemos parte também da ala jovem, né? Estamos entre os vereadores mais jovens dessa casa, mas só queria registrar e te parabenizar pelo trabalho. Muito obrigada, colega. Vereadora Marina Bernardes, é com satisfação que venho até o microfone da parte, nobre colega aqui no Parlamento, minha colega na CCJ, né? E ali conversamos muitas coisas, às vezes divergimos, né? Mas estamos aqui em prol do melhor da nossa população. E você me contava que era prenda, né? Prendinha de faixa lá do CTG Eduardo Miller. E hoje está aí esta baita prenda de Passo Fundo aqui, defendendo as causas, as necessidades da nossa população, lutando por direitos, igualdades. Então, assim, ó, te parabenizo e que possamos junto construir o melhor para a nossa cidade, tá? Em nome da nossa cidade de Passo Fundo, parabéns pela bela vereadora que é, e seja bem-vinda aí pelo teu primeiro grande expediente, bem explanado, vários temas importantes para a nossa sociedade. Sucesso e que Deus te abençoe. Obrigada. Nossa excelentíssima senhora vereadora Marina Bernardes, o seu grande expediente, uma experiência importante sua, de quem o elegeu, de quem votou na senhora, e esta casa, ela está vibrante com o seu trabalho, porque traz o equilíbrio também para essa casa de representação importante na democracia. Então, está de parabéns, conte com este vereador, com as discussões importantes. Nem sempre na vida nós conseguimos aprovar tudo, né? Mas nós vamos construindo aos poucos, né? Parabéns, vereadora, conte sempre comigo. Um abraço. Muito obrigada. Vereadora Marina, grande vereadora Marina, nos conhecemos não é de hoje, né, Marininha? Lá da Coab, com certeza uma honra estar com você. Apesar de discordarmos em ideologias, tenho certeza que o nosso propósito, o nosso trabalho, ele é o mesmo, trabalhar em prol da sociedade, para os fundenses, fazer o melhor para todos. Só lhe parabenizar pelo trabalho que você já vem fazendo, com certeza vai fazer muito mais. Sangue novo na política é sempre muito bom, novas ideias, novos pensamentos, nova visão. E assim a gente tem a evolução, construindo juntos, respeitando os espaços de cada um, as ideias, divergências, vamos construir muito para Passo Fundo. Parabéns pelo seu trabalho, conte com o seu amigo aí, seu vizinho de Coab, e estamos juntos, vamos para cima, que Passo Fundo merece nosso trabalho. Vereador Gil, vereadora Marina, vou fazer uma parte daqui por estar ocupando a cadeira de presidente, e quero aqui já em nome da dona Marlene, né, sua mãe, a Marina, que foi minha cabo eleitoral com muito orgulho, e lá atrás, em 2012, já era aquela menina que lutava por igualdade, por dias melhores para todos, e hoje ocupa uma cadeira aqui na Câmara de Vereadores, não é por acaso, porque batalhou, porque merece, porque tem representação. E também aqui, aproveitando, quero dar os parabéns às meninas ali do Madá, a Dani, né, e a Mari, que realmente
fazem um trabalho excepcional. Eu mesmo já estive lá com o Josué tomando uma cerveja, conhecendo o bar e parabéns. Parabéns pelo seu grande expediente, parabéns pelo trabalho que vem fazendo aqui na Câmara e também parabéns ao Madá. Vida longa. Tem mais 45 segundos aqui que eu vou pedir para a vereadora Ada ler a placa, se você permitir. Sim, claro. Obrigada, então, vamos presidente. lá, então. Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Passo Fundo, por intermédio da vereadora Marina Bernardes, PT, concede o presente certificado ao Madá, em reconhecimento aos 3 anos de atuação deste empreendimento, que se tornou um espaço de acolhimento e promoção de atividades culturais e de lazer, atendendo a todos os públicos, se tornando uma proposta efetiva de participação e inserção social de grupos historicamente minorizados. Passo Fundo, 19 de maio de 2025, assina o presidente Gil Krug. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Marina. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.